Ai, tadinho, acordei de hoje. Voltou. Vai, Jake, fica quietinho aí que eu vou gravar. Todos os momentos são reais em igual medida e todos estão acontecendo agora. Mas a nossa consciência, devido à sua natureza, só nos dá acesso a um de cada vez. Pense na vida como um livro. Cada página é um momento distinto, mas só conseguimos aprender um momento, uma página de cada vez. Nossa percepção limitada impede que tenhamos acesso a todos os outros. Impedia até agora. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Lívia do Cabeceira e a gente tá num mês que assim, eu tenho uma grande paixão. Eu não sei em que momento eu vou fazer esse comentário, mas vou jogar aqui. Pra você que não sabe, recursão é um conceito que pode ser interpretado como uma repetição de rotina, um processo de repetição de rotina. Então já tem aí pra você entender mais ou menos da onde vem esse nome e do que pode se tratar um pouquinho essa obra. Mas vamos nos voltar aqui para falar dessa obra maravilhosa que vos trago hoje. Antes de falar da obra em si, eu vou falar sobre o autor. Blake Crouch é um autor contemporâneo, tá? O cara tá vivo até hoje, muito bem, obrigada. Inclusive lançando novas obras que eu estou curiosíssima para ler. Ele acabou de lançar um livro agora lá nos Estados Unidos e eu estou só esperando a Intrínseca falar que vai traduzir. Em 2015, ele lançou um livro que vocês já devem ter ouvido falar, chamado Matéria Escura. Inclusive ele tá aqui, ó. Matéria Escura. Matéria Escura foi o meu livro preferido do ano passado. No caso, que eu li ano passado. E inclusive tem resenha aqui no canal que o Rony fez. Se eu não me engano é desse lado, né? Eu nunca acerto o lado. E logo depois, então, em 2018, ele já estava preparando para lançar uma nova obra que explodiria e cairia logo na paixão dos leitores brasileiros e do mundo todo, que seria Recursão. Esse livro é meio brilhoso, então talvez vocês não consigam ver, mas ele é lindo, maravilhoso. E Recursão, na verdade, foi lançado em 2019 lá nos Estados Unidos e trazido para o Brasil, primeiro pelos Intrínsecos, né, aquela coleção da Intrínseca, em 2019 mesmo, mas foi oficialmente lançado em 2020. Diferentemente de Matéria Escura, que se você já viu a resenha, você vai saber que se trata sobre uma história de viagem multidimensional, em que os personagens principais precisam, enfim, viajar entre dimensões diferentes. Nesse aqui, vai ter uma pegada assim, pouco além, talvez. O princípio básico, né? Vamos começar assim. Imagina que você está vivendo sua vida normalmente, em um belo dia você acorda com memórias falsas. Você acorda com as suas memórias, que você viveu realmente, mas ao mesmo tempo é como se tivessem memórias paralelas, assim. Você acorda com memórias de uma outra vida que você não viveu, mas na sua cabeça você viveu, porque você tem memórias dessas duas vidas diferentes. Essa é a premissa básica do livro de Recursão. A história começa, então, em 2018. Começa narrando a história de um policial chamado Barry Sutton. De repente, ele foi chamado para socorrer uma tentativa de suicídio. Então, a gente já começa a história com, assim, tudo acontecendo muito rápido, tudo ao mesmo tempo, ele subindo no prédio, indo atrás dessa pessoa que quer pular do prédio, e ele começa a conversar com essa mulher que ele encontra, e ele descobre que essa mulher tem algo chamado Síndrome da Falsa Memória, ou abreviado, né, SFM. O que tá acontecendo é que no mundo do Barry, né, nessa realidade do Barry, tá tendo uma pandemia de SFM, que é a Síndrome da Falsa Memória, e as pessoas estão de repente acordando com memórias falsas. Então, por exemplo, você viveu toda a sua vida, você fez a faculdade de Direito, por exemplo, e aí você vai lá e casou com o fulano de tal, e de repente, um belo dia você acorda e você tem as memórias da sua vida, mas você também tem memórias em que você foi, na verdade, fazer um intercâmbio na Austrália, fez faculdade de artes e casou com outro fulano de tal, e aí você tem essas memórias conflitantes. Então, você sofre por você não viver mais aquela vida, você não viver a vida que você não está vivendo. Então, em alguns casos, algumas pessoas
tinham memórias de filhos que nunca nasceram, ou tinham memórias de maridos que nunca conheceram, tinham memórias de familiares que não estavam mais vivos, ou pessoas que não tinham mais contato. Elas tinham memórias de outra vida completamente diferente, mas que, assim, mesmo assim, parecia que fazia parte da vida deles. Mas talvez se eles encontrassem aquelas pessoas na vida real, né? Por exemplo, o fulano de tal que casou comigo, aquela pessoa não ia nem lembrar, porque as faltas de memória eram suas. Então tá acontecendo essa pandemia aí da síndrome da falsa memória, e enquanto isso, a gente vai ter uma narrativa que é um pouco diferente. Ao invés de narrar dois personagens no mesmo espaço-tempo, a gente vai ter o Barry vivendo em 2018 e a gente vai ter a Helena Smith em 2006, se eu não me engano. Quem é a Helena Smith? Ela é uma neurocientista trabalhando para descobrir uma máquina que ajude a reduzir os impactos do Alzheimer, porque a mãe dela tem Alzheimer e ela cria esse desejo, né, de criar esse aparelho que possa ajudar as pessoas a guardar as memórias, né, computar as memórias, para que assim, quando elas cheguem em um estágio da vida em que elas não têm mais acesso a essas memórias, elas tenham acesso. E, de repente, aparece um cara ricaço, assim, querendo patrocinar esse experimento científico dela. E ela acha que, pronto, os problemas dela estão resolvidos. Ela vai conseguir colocar o investimento necessário naquele experimento e vai conseguir fazer dar certo. E pronto, tudo que ela planejou agora está em andamento finalmente, né? O que ela não sabia é que tudo se transformaria no que a gente pode chamar de caos. Gente, a verdade é que eu não posso entrar em muitos detalhes nessa história, porque senão eu acho que vai perder totalmente a graça. Porque o legal desse livro é que a cada página é uma reviravolta diferente, é um plot twist diferente. Você fala, meu Deus, aí você lê mais 5 páginas e você fala, meu Deus, e é assim o tempo todo, do início ao fim. E a narrativa vai numa crescente frenética, assim, que quando você chega lá no final, você tá, meu Jesus, como que isso foi acontecer? Onde que isso foi parar? É uma história muito legal de se acompanhar. Ao contrário de outras resenhas que vocês vão ver aqui nesse mês, no Cabeceira, que tem meio que outros gêneros, né, ali junto com a ficção científica e horror, ficção científica e romance e tudo mais. O básico disso aqui é ficção científica, tá? É quase ficção científica purinha, mas eu posso te garantir que você vai entender tudo de que ele tá falando, entendeu? Todos os conceitos, tudo que ele fala, tudo que a gente precisa entender, ele explica, né? Não entra em conceitos muito mirabolantes que só um cientista conseguiria entender, mas tudo que a gente precisa entender para caminhar na história tá muito bem explicado, e isso é muito legal. Outra coisa legal desse livro é que ele é dividido em algumas partes, né? Então, o livro 1, o livro 2, e no meio disso tem frases bem famosas relacionadas a tempo. Então, por exemplo, aqui, ó, livro 4, aí tem uma frasezinha e aqui tá escrito: aquele que controla o passado, controla o futuro. Aquele que controla o presente, controla o passado. George Orwell, 1994. Então é muito legal todas essas referências que a cada livro, dentro do livro, ele coloca de frases muito famosas de outras obras sobre o tempo. Talvez vocês ainda não estejam, assim, entendendo o quão instigante essa história é. Mas acreditem em mim, é que eu realmente não posso dar muitos spoilers, senão vai estragar a experiência de leitura de vocês. Algo que eu acho muito legal é que me lembrou muito Dark enquanto eu tava lendo. Dark é aquela série alemã sobre viagem no tempo, que acho que você já ouviu falar, né? Por favor. E foi uma série que eu tive uma experiência muito doida assistindo, eu achei tudo muito legal. Eu gosto muito de viagem no tempo. Meu filme preferido é De Volta pro Futuro. Então Viagem no Tempo é um negócio que eu realmente fico assim, me dá uma agonia louca, mas eu amo. E eu tive uma experiência meio dark, assim, lendo Recursão. Eu acho que é um ponto, assim, pra vocês pelo menos terem um gostinho do que é, do tipo de coisa que acontece nesse livro aqui. Não é a mesma coisa, tá? Não é negócio de família, mas é muito legal. Claro que tem muitas coisas diferentes, é um conceito totalmente novo de viagem no tempo, que a gente, não é aquele conceito básico que a gente tem em filmes sempre, só tenho que dizer que é muito bom. Falando um pouco da escrita de Blake Crouch, é incrível como ele consegue escrever sobre coisas tão complexas de uma maneira que é muito acessível para qualquer pessoa. Realmente, se você for tentar explicar
pra alguém tudo que acontece nesse livro, tipo, contar. A pessoa não tem contexto nenhum e você vai contar dando spoilers e tudo mais. Acontece isso, 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 e de repente acontece isso, isso. Eu acho que dificilmente você vai conseguir explicar tudo que acontece nessa história. Mas o Blake Crouch faz, assim, de maneira impecável. Você não fica perdido, apesar de ter tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, em tempos diferentes, em lugares diferentes. Você não fica perdido, você consegue entender o fio condutor. Quando acontece determinada coisa, você fala, agora tudo fez sentido lá atrás, eu não sei o quê. Então, a narrativa dele é simplesmente brilhante, ele faz com muita maestria e não te deixa perder um só detalhe da história que ele tá querendo te contar. E por fim, gente, meus comentários finais dessa resenha, já que eu não posso dar spoilers pra você, o que eu posso dizer é que você vai se surpreender muito, que é uma leitura rápida. Esse foi o primeiro livro que eu li esse ano, eu li em uns 4 dias, eu acho, mas é porque eu tava viajando ainda. E enfim, foi o primeiro livro que eu li no ano e eu acho que até agora é o meu preferido, de 2022. Matéria Escura foi meu preferido de 2021, esse aqui foi meu preferido de 2022. Eu tô esperando a Intrínseca lançar o próximo pra ver, quem sabe eu leio em 2023, vai ser meu preferido de 2023. Olha só, esse autor já tem um espaço guardado no meu coração e eu espero que as outras obras dele sejam tão boas quanto essas, principalmente Recursão, que é o que eu tô falando aqui hoje pra vocês. Por fim, se você gosta de viagem no tempo, viagem interdimensional, essas coisas clássicas da ficção científica, você vai amar Recursão, com certeza. Vá com a mente aberta, coração aberto para ter essa história maravilhosa que Blake Crouch contou pra gente. E depois me diz o que você achou. Se você já leu, inclusive, deixa nos comentários também, vamos conversar sobre isso, porque eu tô doida pra saber o que vocês acharam sobre essa leitura que eu considero nota 5 de 5, entendeu? Por fim, Recursão é digno da sua cabeceira? Da minha, com certeza é. Não se esquece de deixar o like, de compartilhar com seus amigos. Se você tava em dúvidas de qual ficção científica ler, eu recomendo fortemente que você leia Recursão, ou então Matéria Escura, se você não leu um dos dois. E volte aqui para comentar com a gente. Um beijo e até o próximo vídeo.